Olá, no vídeo de hoje nós temos a presença exclusiva da Ludmila Tavares. Ela vai trazer para a gente reflexões importantíssimas sobre a diversidade. Ela vai falar sobre o método canguru, a amamentação na diversidade. Vamos assistir esse vídeo? Olá, então eu sou a Ludmila Tavares. A minha formação de base é odontologia, mas sou consultora internacional em lactação e é um prazer estar aqui tendo essa conversa com vocês sobre diversidade, método canguru e amamentação. Então, para começar o nosso assunto, eu quero aqui fazer a minha declaração de ausência de conflito de interesse, né? Então, eu não recebo patrocínio de nenhuma empresa produtora ou distribuidora de fórmulas e alimentos infantis, ou produtos correlatos como bicos, chupetas e mamadeiras. E a segunda declaração, que é importante, ainda mais eu que vou conversar com vocês sobre diversidades, né, é que em qualquer momento que eu use os termos mãe, materno, maternal, isso não pretende excluir de forma alguma aqueles pais que sejam trans ou que sejam não binários e que possam estar exercendo essas funções com os seus filhos. Bom, diante disso, quando a gente pensa em diversidades, método canguru e amamentação, a pergunta que não quer calar é: de quem nós estamos falando e para quem nós estamos oferecendo esses cuidados? E aí a reflexão aqui é que a gente está fazendo isso para o maior número possível de pessoas, de tipos de pessoas, né? E aí a ideia de falar das diversidades. Então, nós estamos pensando no método canguru, na amamentação e no cuidado. Para as pessoas cadeirantes, sim. Para as pessoas obesas, sim. Para diferentes culturas, para as pessoas transexuais, para os diferentes bebês, bebês com fissuras labiopalatinas, prematuros, para mulheres negras, bebês negros. Então, a gente está falando de tudo isso, sim. Então, pensando nesse cuidado, vale a importância de trazer as questões culturais, né? Como é que a gente, na nossa assistência, usando o método canguru, usando da amamentação, a gente pensa na questão cultural daquelas pessoas que estão diante de nós, né? Quando a gente vê essas imagens, para nós, vem na cabeça que é sim da ordem da cultura, ou vem na nossa cabeça algum nível maior ou menor, né, de julgamento ou de preconceito. Outra questão que é importante a gente pensar aqui, né, como é que fica a questão do cuidado, tá? Centrado na mão de quem é esse cuidado? Centrado na mão da nossa sociedade como um todo, a gente tem espaços, né, para diferentes cuidados, para essa mulher ocupar diferentes posições, para esse bebê ter diferentes colos, ou será que não? Outra questão é a gente cultura e o cuidado dessa sociedade. Você já viu um homem amamentar um bebê? Nem eu. Mas os homens da tribo Aka fazem isso. A partir do momento em que uma criança nasce, os pais Aka são encorajados a desenvolver um forte vínculo com seus filhos. Este vínculo é promovido através do contato frequente pele a pele, incluindo uma prática conhecida como couvade, onde os pais embalam os recém-nascidos contra seus peitos nus e os amamentam. É claro que os pais ACA não possuem glândulas mamárias e eles não têm capaz de produzir leite, mas eles simulam o ato de amamentar através de uma técnica tradicional chamada de dentes de leite. Isso envolve um processo em que os homens estimulam seus mamilos com ervas específicas e provoca a liberação de uma pequena quantidade de leite. O povo Aka acredita que essa prática permita que os pais estabeleçam uma conexão mais profunda com seus filhos, enquanto fornecem nutrientes vitais. Essa cultura desafia normas convencionais e levanta questões interessantes sobre a construção social dos papéis de gênero. E aí, o que vocês acham? Bom,
O que é que vocês acham, né? Então, é importante contar, né, que essa tribo Aka, ela está lá na República, no centro africano, lá no norte do Congo, e uma correção importante do vídeo, onde ela diz que os homens não possuem glândula mamária, na verdade, eles possuem, elas só não passaram por todo o processo de maturação, né? Mas possuindo glândula mamária, desta glândula só pode sair leite. Por isso, quando eles usam as ervas, existe essa produção, né, láctea, essa produção de leite saindo dos mamilos deles. Esse vídeo ele traz aí muitas reflexões, eu espero que vocês pensem bastante sobre ele, não só sobre a questão da cultura, mas de tudo isso que é possível ver, né, do vínculo do pele a pele, da liberação de leite, etc. Ainda, né, pensando nas diversidades, método canguru, amamentação, como é que a gente está preparada, né, para fazer uma assistência para um pai gestacional e para uma indução láctea numa travesti, né? Se não apareceu para vocês ainda, quando aparecer, como é que a gente vai lidar? A gente vai conseguir, né, incluir no nosso formato de assistência ou a gente não vai conseguir, né? Como é que a gente vai fazer quando aparecer um homem trans que diz para nós que ele quer o pele a pele, que ele quer amamentar, que ele vai induzir a lactação? Como é que nós vamos lidar com isso? E como que nós vamos lidar com o bebê que tem trissomia do 21, ou que tem uma fissura lábio-palatal, ou que é prematuro, né? Como é que a gente lida na nossa assistência, tanto pensando no método do canguru, quanto na própria amamentação? O que a literatura mostra para a gente, né, é que as principais barreiras para a nossa assistência dentro dessa diversidade toda, ela, na verdade, depende desses fatores que vocês estão vendo aqui. Então, barreiras funcionais dos corpos das pessoas, a gente está bem habituado a trabalhar com um corpo pensado como um corpo padrão, né, que tem todos os membros, que desenvolve de uma maneira específica, e quando a gente está diante de corpos que fogem desse padrão imaginário, como é que a gente lida? É uma barreira que a literatura apresenta. Outra barreira importante é o próprio preconceito, né, o capacitismo, a falta de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade de comunicação, da própria atitude, né, como é que fica o apoio contínuo depois que sai da maternidade, como é que estão, né, pensadas as questões das nossas técnicas, a gente consegue adaptar as nossas técnicas a essas pessoas, né? Ou falta ainda tecnologia assistiva correta para essas diversidades todas? No mercado, né, está disponível soluções, né, da nossa sociedade que possam contemplar toda essa diversidade humana, ou a gente tem, por exemplo, macas ou poltronas que cabem só corpos que pesam 70 quilos. Então, é importante a gente ir pensando que essas barreiras, elas vão, né, dificultando a nossa assistência e colocando essas diversidades cada vez mais à margem do rio. Então, a conversa aqui é para a gente pensar sobre isso e poder trazer todas as pessoas para a nossa assistência de forma adequada, não ficando só em grandes centros, né, de referência para isso, mas que lá dentro do nosso serviço, de cada serviço, a gente possa pensar em como lidar com essas barreiras. Para isso, fica importante a gente pensar num certo letramento dessas diversidades todas. E aí, pensando nesse letramento, a gente tem, por exemplo, aqui, desde 2024, a construção, né, dessa cartilha da Laís Costa e de toda uma equipe sobre aleitamento materno inclusivo. Então, o quanto nesse QR Code vocês conseguem acessar a cartilha na íntegra, né? O quanto que é importante a gente pensar em orientações para os trabalhadores, para os profissionais, para os gestores, para fazer um cuidado mais inclusivo com todas essas pessoas que chegam até nós. Outra sugestão, né, é a gente poder pensar
em o que é que significa cada uma das letras, né, do LGBTQIAPN+, porque quando elas chegarem para nossa assistência, a gente precisa saber lidar com elas, falar com elas da maneira correta, da maneira como elas merecem ser atendidas. Depois disso, a gente também pensar, né, a questão dos corpos, o quanto que a presença, né, de pessoas obesas não é uma sentença dentro da nossa assistência. Então, como é que nós temos lidado com essas pessoas quando a gente pensa no método canguru, quando a gente pensa na amamentação, tem uma poltrona adequada para elas? O meu olhar, o meu comentário, né, ele é inclusivo ou existe uma certa intolerância em relação a isso, né? Essa intolerância ela é visível, aquela que discrimina diretamente, ou ela está nas entrelinhas, né? Ela é uma intolerância invisível e que algum comentário que para as pessoas que não estão, né, vivenciando essa categoria, elas acabam pensando, mas esse comentário não quer dizer nada, e isso é porque essa pessoa está sensível demais, né? Então, essa intolerância invisível fala sobre isso. E o que a gente tem na literatura é, por exemplo, esse artigo que eu convido vocês a ler, né, mostrando que, por exemplo, 18% dos médicos afirmam se sentir enjoados quando precisam atender pacientes gordos, né? 33,3% indica se sentir frustrado nesse atendimento. Então, como é que fica a percepção da nossa assistência quando a gente está diante dessas pessoas? Outra diversidade e que a gente precisa incluir, né, no nosso letramento é a questão de ser e de lidar com o racismo. Como que eu me coloco como alguém antirracista? Não precisa. Hoje a gente já não está mais naquele lugar de dizer, não, mas eu não sou racista. A gente está no lugar de ser antirracista, né? E essa cartilha é uma sugestão de como é que a gente pode usar termos, trocar termos que são popularmente utilizados e que, infelizmente, né, mostram um comportamento racista. Então, convido vocês a ler também essa cartilha e esse pequeno manual de antirracismo obstétrico. Então, como é que aparece, né, o racismo obstétrico no parto, como é que eu lido para que ele não apareça, como é que ele aparece no pós-parto, e o que condutas eu posso ter para que ele não apareça, e como é que ele aparece nos cuidados com o bebê, e a sugestão do que é que eu posso fazer para ter um comportamento antirracista nesse contexto. E se a gente pensar, né, no nosso mundo, onde a maioria dos seios, dos mamilos, são de algum tom de marrom, a gente não pode se dar o luxo de tratar a pele branca como um padrão dentro das nossas práticas. E aí eu deixo o convite aqui para vocês, né, de conhecer esse Atlas da Amamentação Negra, é de uma americana, o site tem uma parte aberta, então pelo QR Code você consegue visualizar comorbidades, intercorrências da amamentação na pele negra, o que fica importante para lidar. Bom, pensando nisso, pensando nesse letramento dentro das diversidades e pensando que estratégias eu posso ter para construir ambientes que sejam mais sustentáveis para os profissionais, para as instituições, para as pessoas que estão acessando esses ambientes. E aqui eu estou pensando em sustentável no sentido de dar sustentação, né, de dar apoio para essas pessoas todas. Como é que eu crio ambientes que possam dar apoio na nossa assistência de método canguru, na nossa assistência da amamentação, na nossa assistência do cuidado com essas pessoas diversas que chegam até nós. E aí a sugestão, né, e para a gente refletir aqui, é que desde lá do nascimento, com esse bebê que acabou de chegar no mundo, ele tem o direito de estar ali no pele a pele, nesse contato com
a pessoa que o gestou e o pariu, né? E aí o quanto que esse pele a pele ele é fundamental para liberar, para controlar e para favorecer um humor melhor, dar mais tranquilidade e saciedade, permanecer e possibilitar a vinculação, é, ajudar, né, associado ao controle de dor. Então, controlar também as questões de estresse, de perturbação. Então, esse pele a pele ele é favorecido aqui já desde o momento do parto e ele precisa ser continuado independente, né, da diversidade que está diante de nós. É nossa obrigação, vou chamar assim, mas é a nossa necessidade de colocar esse pele a pele para todas as pessoas que acessam os nossos cuidados e os nossos serviços. Eu coloquei aqui esse slide para a gente não esquecer jamais, né, dos pilares do método Canguru, pensando no acolhimento tanto do bebê quanto para a sua família, respeito às individualidades desse bebê, dos seus pais. Então, essa palavra individualidades, ela fica muito importante quando a gente está falando das diversidades, da promoção do contato pele a pele, o mais precoce e oportuno possível, do envolvimento da mãe, do pai nos cuidados com esse bebê, do apoio à amamentação e também do cuidado com o próprio profissional. Então, pensar nas diversidades no método e na amamentação é fazer a gente lembrar que dentro desses pilares todos, a gente precisa incluir todas as pessoas, independente da sua diversidade. E aí, isso é que vai fazer com que a gente possa cuidar, então, com equidade. E é esse cuidado com equidade que significa cuidar de verdade, né? Dar essa sustentabilidade, não tem a ver com sustentabilidade lá do nosso planeta Terra, mas sim em dar o apoio, o suporte necessário para essas pessoas que vivem nesse planeta, e todas essas pessoas importam quando a gente pensa nesse cuidado. E aí, eu quero convidar vocês a assistir esse vídeo curto, para pensar nessa diferença entre igualdade e equidade e refletir o quanto do nosso cuidado está mesmo relacionado à igualdade ou à equidade. Você sabe qual é a diferença entre igualdade e equidade? Pode não parecer, mas essas palavras têm significados bem diferentes, principalmente quando falamos de diversidade e inclusão. Igualdade é tratar todo mundo da mesma maneira, sem fazer distinção por conta de cor de pele, origem, religião, orientação sexual ou qualquer outra característica. É garantir que ninguém vai ser deixado para trás e que todos tenham as mesmas oportunidades. Já a equidade reconhece que todos somos diferentes e que precisamos ajustar desequilíbrios para que todo mundo tenha uma oportunidade justa. Isso significa que devemos considerar as necessidades de cada um e dar os recursos necessários para que todos tenham realmente as mesmas chances. Imagina se dessem um tênis de mesmo número para todos os participantes de uma corrida. Não ia ser nada justo, não é? Bom, então fica fundamental, né, a gente pensar cada vez mais na nossa assistência e no nosso cuidado, do nosso método Canguru, da amamentação, pautado na equidade. E aí, para que essa equidade de fato aconteça, é muito importante e é fundamental que a gente consiga aplicar uma técnica muito importante, que é a escutatória. O que é essa escutatória? Então, ela é através de um neologismo que é baseado na palavra oratória, fala sobre a importância da escuta. E isso quem trouxe, né, esse termo quem trouxe foi o Rubem Alves, onde ele conta que o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de uma maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito.
E a fala, ela só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Porque é na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Essas são as palavras do Rubem Alves e que cabem muito bem aqui quando a gente pensa, né, no cuidado, na assistência, no método canguru, na amamentação, nessas condições diversas aqui que a gente está conversando. Então, a escutatória na amamentação, no cuidado, no método canguru, ela é possível? Ela não é possível, ela é necessária, ela é mais do que possível, né? E ela tem um impacto muito importante nas nossas ações. E é por conta desse impacto que a gente precisa se exercitar, né, de usar cada vez mais essas estratégias de aconselhamento que a Unicef, a Organização Mundial da Saúde, vem desde a década de 90 fazendo essa definição, né, que aconselhamento nada mais é do que a forma de atuação do profissional com a mãe, com o bebê, com a família, onde esse profissional escuta todas essas pessoas, procura compreendê-los e com os seus conhecimentos, essa profissional oferece ajuda para propiciar que essas pessoas possam planejar, possam tomar decisões e se fortalecer para lidar com todas as pressões que podem acontecer nesse momento que elas estão passando, e isso faz aumentar, então, a sua autoconfiança, a sua autoestima. A gente precisa cada vez mais colocar em prática, então, a escuta dos protagonistas dessas ações aqui, os protagonistas desses cuidados, tanto dentro do método canguru quanto na amamentação, quem está, né, ativo aí, quem protagoniza essa seta, é uma divisão de protagonismo entre mãe e bebê, e aí quanto que a gente está disponível para escutar essa pessoa, esse adulto, e quanto que a gente está disponível para escutar esse bebê. E nessa escuta toda, não é só uma escuta, né, de palavras do que sai da boca, mas é uma escuta de como essas pessoas se comportam, de como elas olham, se choram, se não choram, se dormem muito, se não dormem nada, como elas estão se vestindo, como elas nos olham, como elas não nos olham. Então a gente diz que essa comunicação ela é multimodal, ela vai para além das palavras. E aí o nosso treino diário, né, dentro de colocar em prática essa escutatória, esse aconselhamento, é de fato poder estar atenta a todas essas formas que as pessoas têm de se comunicar conosco. Na amamentação, no método canguru, na nossa assistência a essas famílias, a gente nunca pode esquecer que todo mundo chega com muitas histórias, né? Com muitos saberes, com desejos, com crenças, com medos, com escolhas, todo mundo banhado por muita por valores. E como é que a gente pensa tudo isso quando a gente está fazendo a nossa assistência? É muito importante. É muito importante que a gente possa olhar para essa dupla, para essa família que está diante de nós e possa entender e escutar quais são as necessidades que cada uma dessas pessoas tem e quais são as escolhas que cada uma dessas pessoas pode fazer. Isso vai guiar, né, a nossa conduta, que vai para além da técnica. É claro que saber das técnicas dentro aqui do cuidado é uma condição importante, mas mais importante do que ter só a técnica, é também ter a escuta. É por isso que eu faço o convite para que a gente possa calçar cada vez menos as luvas e para que a gente possa ampliar cada vez mais a nossa escuta a todas essas pessoas que chegam até nós. Isso vai fazer com que a gente julgue cada vez menos e que a gente crie regras que não sejam tão rígidas, né? Mas que possam, sim, pensar na individualidade de cada sujeito que chega até nós. O que é essa família? O que é essa mãe? O que é esse bebê tem para nos contar? E como é que eu vou conduzir a minha assistência com cada uma dessas pessoas? Isso vai nos levar a relativizar alguns dos protocolos, alguma daquelas regras que são tão rígidas, não vai ter jeito de não relativizar. E aí, para ir concluindo a nossa
conversa aqui, eu quero fazer a referência a Letícia Lanz, que é uma psicanalista, que traz essa frase que todo mundo nasce gente e que o resto é rótulo. Então, é importante a gente pensar que quando a gente está diante de uma família, de um bebê, de uma mulher, de um pai, eles todos são gente, eles não são o bebê prematuro, a mãe obesa, o pai negro. A gente não está falando desses rótulos, a gente está falando de gente, e o nosso cuidado precisa ser dessa gente. Então, quero agradecer a vocês pela escuta e deixar aqui a porta aberta para a gente seguir conversando e refletindo sobre esses temas. A Ludmila trouxe pontos muito importantes. Use esse vídeo para discutir com a sua equipe, treinar, conversar, criar protocolos, para que o atendimento nas situações de diversidade seja feito da melhor maneira possível. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e eu te vejo no próximo vídeo.